Feliz sábado, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Que grande alegria, grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. Espero que esse momento seja um momento de reflexão, um momento de estudo, um momento de aprofundamento, um momento de ampliar olhares sobre aquilo que nos revela a palavra de Deus. A Bíblia diz: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E ao estudar a lição da Escola Sabatina, nós, sem sombra de dúvida, ampliamos o horizonte sobre aquilo que a Bíblia nos ensina. E agora nós estamos estudando esse trimestre sobre o olhar que o apóstolo Paulo ele faz em torno das epístolas de Filipenses e a epístola de Colossenses. Especificamente, estamos caminhando agora ao estudar a epístola de Colossenses e viver com Cristo, né? Viver com Cristo é, sem sombra de dúvida, um acontecimento, é um relacionamento, é algo que traz ao ser humano, ou deve trazer ao ser humano felicidade, deve trazer ao ser humano alegria, deve trazer ao ser humano segurança, porque, sem sombra de dúvida, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. E o texto que ele é norteador para estudarmos a lição se encontra exatamente em Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Assim nos diz a palavra: e acima de tudo, vistam-se de amor, que é o vínculo da perfeição. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que Deus é amor. 1 João 4,8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em João capítulo 3, versículo 16, um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada, alguns dizem até que é o texto que resume a Bíblia Sagrada, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui diz que vistam-se, e acima de tudo, vistam-se de amor, que é o vínculo da perfeição. E, meus queridos, quando nós estudamos a Bíblia Sagrada e nós nos debruçamos na palavra, nós entendemos que a palavra amor ela é sinônimo também de Deus, é sinônimo de Jesus, é sinônimo do Espírito Santo. E o que nós precisamos entender é o seguinte, que ao nós sermos batizados ou enterrados na água do batismo, nós morremos da vida antiga de pecado e ao emergirmos das águas, somos ressuscitados como novas criaturas. Então, nós passamos a ser nova criatura em Cristo Jesus. Jesus, ele colocou de forma bem precisa, quando batizou Nicodemos, a necessidade de nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito, Jesus, ele colocou isso. E nós, através do batismo, ele simboliza que nós abandonamos o nosso antigo modo de viver e de pensar. E, a partir de então, vivemos de forma diferente e pensamos de forma diferente, andamos de forma diferente e nos comportamos de forma diferente. Ou seja, deixamos de ter uma mentalidade terrena e passamos a adquirir uma mentalidade celestial. O nosso pensamento passa a ser um pensamento muito mais voltado, não para as coisas desse mundo, mas para as coisas do céu, vivendo aqui com os pés na terra e com os olhos do céu. E assim, por algum motivo, no nosso antigo modo de ser, se empenha em ressuscitar muitas vezes. E nós devemos, cada dia, matar o velho eu, e cada dia deve prevalecer a nossa luta. O apóstolo Paulo diz em Romanos que nós vivemos uma luta, e essa luta que nós vivemos, apresentada no capítulo 7, é uma luta entre a natureza carnal e a natureza espiritual. A natureza carnal precisa morrer todo dia e a natureza espiritual precisa viver a cada dia. Portanto, o apóstolo Paulo nos incentiva a voltar nossos olhos para o celestial e virar as nossas costas para o terreno. Ou seja, volto a dizer, é os pés na terra e os olhos do céu. Portanto, 2 pontos são essenciais para nós refletirmos nessa lição. Primeiro ponto, primeiro tópico, a mentalidade terrena ou celestial. Ou a gente tem a mentalidade terrena ou vai ter a mentalidade celestial. Nós vamos enfocar nesse tópico 3 pontos. O nosso foco, o morrer terrenal,
ou morrer terreno, como queira, e revestir-se do celestial. Esse é o enfoque que será apresentado aqui nesse primeiro tópico. E o segundo tópico, as características da nova vida em Cristo Jesus, que tem 2 pontos: o vínculo perfeito e o alimento celestial. Então, vamos ao primeiro tópico, a mentalidade terrena ou celestial, que exatamente nos traz o primeiro ponto, nosso foco. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte: concentrem suas mentes nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Veja o que eu já falei anteriormente, como é importante esse estudo, esse olhar do ser humano, que parte do raciocínio de que, se ressuscitamos com Cristo, com o batismo, Paulo nos ensina e nos incentiva a seguir Jesus até o lugar onde ele foi após a sua ressurreição. E qual foi o lugar que Jesus foi? Ele foi ao trono de Deus. E, nesse sentido, claro que nós podemos fazer isso fisicamente, quando Jesus nos leva até lá, em sua segunda vinda. Um dia, nós seremos transladados para o céu. E, enquanto isso não acontece, nós devemos direcionar o foco, direcionar o nosso objetivo para as coisas celestiais. Como eu disse, com os pés na terra e com os olhos no céu. O que é que a Bíblia nos ensina? Nós morremos e nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A vida de que falamos aqui é aquela que recebemos quando aceitamos Cristo. Eu penso no seguinte, uma análise, uma reflexão minha, quando eu coloco o seguinte: o apóstolo Paulo, João, todos esses homens de fé, eles tinham uma sintonia tão forte com Deus que eles diziam: eu fui elevado, os pensamentos deles foram elevados até o céu. Paulo, ele colocou isso. João, no Apocalipse, colocou isso. O foco deles era tão celestial que eles profetizavam, eles eram transportados para o céu na mente deles, no coração deles. É como eles tivessem uma alegria muito grande ao vivenciar esse transportar da mente até o céu, a essa revelação recebida. E, nesse sentido, é importante nós ressaltarmos o seguinte, que essa vida, para sobreviver, nós precisamos nutrir ela diariamente, alimentar a natureza espiritual e matar a natureza carnal. Todos os dias devemos buscar as coisas de cima, fixando os olhos em Jesus Cristo. A Bíblia diz: o autor e o consumador da nossa fé. Cristo em nós, por nós, nos direcionando. Até porque nós já estudamos em algumas lições anteriores que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós temos dupla cidadania. Nós somos cidadãos aqui da terra, mas somos cidadãos também do céu. É importante ressaltar essa questão da cidadania, nós voltarmos a refletir, porque, por exemplo, você tem uma cidadania, que você tem a sua carteira de identificação aqui, mas você pode também ser cidadão de um outro país. Então, você, aqui na Terra também, você pode ter dupla cidadania. E você que recebeu no batismo, né, um ser, uma nova criatura em Cristo Jesus, é como se você recebesse a credencial, a sua identidade da cidadania celestial. E essa cidadania, ela foi construída, ela foi comprada, ninguém desse mundo pagou por você. Cristo pagou por você com a sua vida, na qual ele entregou na cruz do Calvário para salvar a humanidade. E agora nós podemos refletir nesse tópico, né, da mentalidade terrena ou mentalidade celestial. Nós já analisamos 2 pontos, o nosso foco, né, e agora o morrer terrenal, quando a gente efetivamente morremos para esse mundo e construímos uma pátria celestial. E o que é que nos diz esse ponto importante em Colossenses, capítulo 3, versículo 5? Portanto, executem aquilo que há de terreno em vocês: fornicação, impureza, paixões desordenadas, desejo maligno e cobiça, que é a idolatria. Então, eu preciso a cada dia morrer e Cristo viver em mim. Essas coisas terrenas, fornicação, impurezas, paixões desordenadas, desejos malignos,
cobiça, que é idolatria. Tudo isso deve morrer a cada dia, e as coisas celestiais, o cidadão celestial, assim como você, para ter uma outra cidadania aqui na Terra, você tem que ter alguns pré-requisitos, você tem que tirar algumas certidões que diz que exatamente você é digno de receber a cidadania de um outro lugar. A gente, como cidadão do reino celestial, cada dia a gente deve morrer para esse mundo. Executem aquilo que há de terreno em vocês. O que é que nós devemos fazer? Nós devemos tirar, banir aquilo que é terreno da gente. Como ressuscitamos em Cristo e vivemos pensando nas coisas celestiais, devemos executar aquilo que nos impede de cumprir o nosso objetivo. O que é que nós devemos banir? Nós devemos banir o terreno a cada dia. Como diz a música antiga que eu acho muito bonita, passo a cada passo. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que eu subo aos céus. Em Cristo eu tenho as chaves certas que abrem os portais da glória celestiais. E, meus queridos, para que ninguém se engane, Paulo indica os pilares fundamentais do pensamento terreno que ele desenvolverá mais adiante em pontos mais concretos. E ele diz aqui, a imoralidade sexual, primeiro, a impureza, as paixões baixas, desejos malignos, e a cobiça e a idolatria. Isso são pilares do pensamento terreno. E se eu alimentar isso em minha vida, eu vou perdendo o desejo das coisas celestiais. A natureza humana, ela não mudou muito desde a época de Paulo até os dias atuais, pois ainda nós estamos cercados de muitas paixões que violam tanto a letra quanto o espírito dos 10 mandamentos. E nós não observamos, estudamos também os 10 mandamentos para nos salvarmos. Os observamos porque nós somos salvos em Cristo Jesus, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. Essas paixões terrenas, elas precisam ser, dia a dia, sepultadas na nossa vida. E por que é que, necessariamente, nós precisamos exterminá-las, abandonar e eliminar isso da nossa vida? Essas coisas e esses pensamentos e ações, por que nós devemos banir? Porque eles trazem para nós a ira de Deus e, portanto, são incompatíveis com a natureza do cidadão, daquele que tem a cidadania celestial. O que é que nós devemos fazer? Matar esse homem terreno, esse homem carnal, antes que o terreno ele venha nos matar, nos destruir. E, às vezes, o pecado é como uma doença que vai tomando conta da vida da gente, e quando a gente menos espera, e aí a gente está totalmente destruído. Então, meus queridos, que Deus ele nos ajude, que Ele ponha em nossa mente, em nosso coração, o desejo de mantermos a nossa natureza, a nossa identidade, a nossa cidadania celestial e morrer a cada dia esse homem terreno. Isso é o que nós precisamos fazer. Paulo diz, esmurro o meu corpo. Né? Existe uma luta muito grande entre a natureza carnal e a natureza espiritual. E o último ponto desse tópico é revestir-se do ser celestial. Em Colossenses capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte, e vestido com o novo, que segundo a imagem de quem criou, é renovado até o pleno conhecimento. Colossenses 3, 10. No estilo mais vívido e proverbial, Paulo acrescenta aos 5 pilares do pensamento terreno 5 atos terrenos a evitar, né? Que é exatamente que está lá em Colossenses 3, versículo 8. Raiva, ira, malícia, calúnia, linguagem obscena. E termina com o 6º ato, o pior de todos. Não mintam uns para os outros. Olha, meus queridos, isso aqui é muito bom, muito importante para que a gente possa entender que precisamos nos revestir da natureza celestial, tomarmos posse da cidadania celestial e termos conhecimento dos pilares dos pensamentos terrenos que podem nos tirar a condição de cidadãos celestiais. Nessa direção, Paulo assume que já estamos afastando o velho homem em suas ações. Tiramos as nossas roupas vis, os trapos de imundícias, quando deixamos Cristo tirar nossos pecados. Nós nos revestimos. A Bíblia fala
vestiduras brancas, e essas vestiduras brancas significam a justiça de Cristo. A Bíblia diz, sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Sem essas roupas de pecado, nós precisamos revestir das roupas celestiais, dessa roupa de gala celestial, para que assim nós possamos representarmos bem a nossa cidadania celestial. Vestido com essas novas vestes, somos continuamente renovados, crescendo em santidade, dia após dia, momento a momento. À medida que somos renovados pela obra do Espírito e pelo estudo da palavra, as barreiras que nos separam desaparecem automaticamente. E meus queridos, terminado esse tópico que tem a ver muito com a nossa natureza terrena, com essa mentalidade terrena, a natureza terrena, nós precisamos entender que a natureza espiritual, a natureza carnal deve morrer e a natureza carnal deve sobreviver em cada um de nós. O segundo tópico, que é as características da nova vida em Cristo, a gente estudou muito sobre a característica da vida terrena, mas agora nós vamos ver o primeiro ponto concernente às características desse tópico, sobre as características da nova vida em Cristo. O primeiro ponto é o vínculo perfeito. E no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 14, diz, e acima de tudo, coloca amor, que é o vínculo perfeito. Eu já falei sobre o amor. A Bíblia fala sobre o amor em diversos aspectos, né? Existe o amor filho, que é o amor amigo, que é o amor que você constrói junto às pessoas por laços de amizade. Né? Nós temos além do amor filho, nós temos o amor ágape. Esse amor é importante porque o amor ágape, ele não é só aquele que naturalmente, como amor filho, você ama as pessoas que são seus amigos, que estão próximos de você. O amor ágape, ele é capaz de amar não só os seus amigos, como também aqueles que te magoam. E Cristo mandou que amássemos. E nós vimos que Jesus, ele diz, Pai, quando ele estava na cruz, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus orou pelos seus inimigos. Jesus amou a Pedro. Quando Pedro foi traí-lo, e com um beijo Pedro traiu Jesus, Jesus, ao que vieste, amigo? Ele não disse isso por falta de sinceridade, mas disse com amor, tentando atrair, tentando trazer Pedro. E esse é o vínculo perfeito. E, como diz Colossenses 3,14, e acima de tudo isso, coloca amor, que é o vínculo perfeito. Nós somos os escolhidos de Deus, nós somos santos e amados. Pedro nos diz isso, que nós somos acolhidos por Deus. Isso nos traz grandes benefícios para a nossa vida, mas também traz grande responsabilidade. Mas como se comporta aqueles que são escolhidos por Deus? A gente viu o que e as características de quem tem uma natureza terrena. Mas aquele que é escolhido por Deus, que tem a cidadania celestial, que é escolhido por Deus, ele tem o quê? Com terna misericórdia. Então, Deus, ele nos acolhe com terna misericórdia, com benignidade, com humildade, com mansidão, com paciência, suportando-nos aos outros, perdoando-nos aos outros. Cristo nos recebe e nós nos comportamos como ele deseja, com paciência, suportando-nos aos outros, perdoando-nos aos outros, mansidão, humildade, benignidade e misericórdia. E tudo isso no ambiente do vínculo perfeito. E qual é o vínculo perfeito? O amor ágape, que é a forma superior de amar, que Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é o amor ágape, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esses são os nossos benefícios, as nossas responsabilidades. Né? O benefício que Deus ele vai nos dar como cidadão celestial, é que nós vamos ter esse vínculo do amor. Esse vínculo ele vai nos trazer paz, vai nos trazer tranquilidade, vai nos trazer certeza, convicção, vai nos dar exatamente o olhar da gente como uma perspectiva maior e superior a tudo isso. E assim, meus queridos, agir dessa forma, nós somos uma bênção para os outros, nós somos uma bênção também para o próximo.
Porque não adianta a gente ficar brigando com a gente mesmo. Tem gente que vive intrigado de todo mundo e é intrigado consigo mesmo. Tem gente que não sabe viver em paz. Para ele, ninguém presta. Ninguém presta. Será que só ele presta? Quando a gente vive esse conflito com a gente mesmo, então o que é que acontece? A gente vive esse conflito e a gente acaba olhando que ninguém presta. Entendeu? E a gente tem que olhar as coisas pela ótica do amor. Porque se não for assim, ninguém vai prestar, lugar nenhum vai prestar, a gente vai brigar com a gente mesmo e a gente vai sentir um vazio, uma solidão imensa e um conflito eterno. Então, são benefícios que nós recebemos e as responsabilidades. É essa, que nossa conduta glorifique a Deus e que incentive os outros a acreditar em Jesus. Sendo assim, o alimento celestial. Colossenses 3,16 diz o seguinte, que a palavra de Cristo habita em vocês diariamente, ensinando e exortando uns aos outros em toda sabedoria, cantando graciosamente em seus corações ao Senhor com salmos, hinos e canções espirituais. Olha que coisa maravilhosa, o alimento espiritual. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Esse é o alimento celestial que recebe aquele que construiu. Tem a cidadania da terra, mas tem a cidadania também do céu. Em Colossenses, aqui, capítulo 3, versículo 15 e 17, nos mostra exatamente como alimentar a nossa natureza celestial e descobrirmos que não podemos alimentá-la isoladamente, mas precisamos da comunhão da igreja para isso. Nós não somos uma ilha em que nós devemos viver e conviver sozinhos. Não se esqueça que nós temos uma comunidade, a nossa igreja, pessoas como nós. E como é que deve ser para isso o nosso viver, o nosso estar? Deixando a paz de Deus governar sobre nós. Permanecermos unânimes como um só corpo. Se depender de mim e de você, vamos viver em paz com todo mundo. Sendo agradecidos, olha que coisa linda, você ser agradecido pelo que você tem e não viver jogando pedra até na lua, nas estrelas, em todo canto. Seja grato a Deus pelo que você tem e por aquilo que você vai ter. Lembre-se que você é cidadão aqui da terra, mas você é também cidadão do céu, e aqui nós somos passageiros. Estudando a Bíblia com abundância, ensinando uns aos outros o que é aprendendo. Aqui nós estamos aprendendo uns com os outros, né? Como alimentar a nossa natureza celestial, como alimentar o cidadão celestial, e como matar, que nós estamos estudando, matar a natureza carnal também. Olha, cantando salmos, hinos e canções espirituais. Veja como é bom, como isso vai nos trazer paz, como isso vai nos trazer tranquilidade. Mas se você for trazer música, que só vai trazer para você mal-estar, que vai alimentar mal a sua alma, não traga isso para a sua vida e para a sua história. Fazendo tudo em nome de Jesus. Né? Faça tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. E Ellen White, no livro Ciência do Bom Viver, na página 196, diz o seguinte: cantar uma arma que sempre podemos usar contra o desânimo. Assim, abrindo nossos corações aos raios de luz da presença do Salvador, encontraremos saúde e receberemos sua bênção. E, concluindo, meus queridos, hoje a gente verificou em Colossenses, ali, analisando sempre Colossenses capítulo 3, nessa semana, né, a natureza carnal e a natureza espiritual, a cidadania da terra e a cidadania celestial. A cidadania da terra é importante, mas aquilo que é os nossos defeitos, as nossas falhas, nós temos que, todos os dias na nossa vida, evoluir e não permitirmos que a nossa natureza carnal ele seja alimentada e a natureza espiritual morra. Não, matar a natureza carnal e alimentar a natureza espiritual. E Ellen White ele diz o seguinte: contive sentimentos bondosos, ternos e compreensivos, e não os chames de fraqueza, pois são atributos do caráter de Cristo. Cuide da sua influência, que seja de um caráter tão puro e perfumado que você nunca se envergonhe de ser reproduzido em outros. Assim como gotas d'água formam um rio, as pequenas coisas formam a vida. A vida é um rio pacífico, calmo e agradável, ou um rio turbulento, que sempre joga lama na terra. Nesta vida, você pode se submeter à disciplina do Espírito Santo,
pela santificação do Espírito, você crescerá cada vez mais à semelhança de Cristo. Cada vez mais nós vamos crescendo à semelhança de Cristo e a nossa cidadania celestial ela vai prevalecendo. E a cidadania aqui da terra, um dia nós vamos perder para ficarmos só com a cidadania celestial, porque tudo nesse mundo vai passar. E nós vamos ter uma nova cidadania, a cidadania celestial, ela é de suma importância, porque nesse mundo nós somos apenas passageiros. Meus queridos, foi para nós um motivo de grande alegria estudar um tema tão importante, tão relevante. Que Deus abençoe você, a sua vida, que você procure e nós venhamos a procurar a viver cada vez mais em torno da cidadania celestial, deixar o velho homem morrer e que essa nova criatura que foi em Cristo, pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, construída, ela se consolide a cada vez mais e que nós possamos em breve estarmos juntos quando Jesus Cristo voltar, desfrutando da cidadania celestial na sua totalidade. Hoje nós podemos iniciá-la, hoje nós podemos consolidá-la em nossa vida. É como diz a música, que o céu é aqui quando você vai começando a construir coisas positivas na sua vida. Você vai ter vivência de coisas maravilhosas, de um novo céu e de uma nova terra, que em breve Jesus vai nos conduzir. Deus te abençoe, Deus me abençoe, e que nós possamos, neste momento, refletirmos sobre essa questão. E gostaria de convidar você, aonde você está, a fechar os seus olhos, para que nós possamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, pela recapitulação da lição. Foi tão bom, foi tão gostoso, Senhor, nós sabermos dessa cidadania maravilhosa que nós temos, de como nós devemos vivenciar aqui na Terra, de qual o nosso papel aqui na Terra, ao nos prepararmos, ao ajudarmos também outras pessoas, ao vivermos essa cidadania, ao vivermos esse novo homem, esse cidadão celeste. Abençoe os nossos amigos que aqui estão, que aqui se reúnem para refletir sobre cada vez, no dia de sábado, sobre esses tópicos, esses pontos que são analisados em cada tema da lição da Escola Sabatina. Abençoe a cada pessoa, a vida, a história, a família, o trabalho, a saúde. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar. Que Deus abençoe você onde você está em sua casa e até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Não esqueça, compartilhe o canal, dê o like. Se você não se inscreveu, se inscreva. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Pronto? Pronto.